E normalmente as pessoas que são tímidas, elas são mais solitárias. E entendam, no introvertido, o introvertido ele se sente bem com a própria companhia. Então ele sente solitude. Agora, o tímido, ele se sente só, ele sente solidão, porque ele gostaria de estar em contato com as pessoas, ele gostaria de estar interagindo com as pessoas, no entanto, ele se recolhe para dentro dele mesmo para fazer um processo de proteção, por insegurança, por preocupação excessiva, por medo do julgamento e da opinião das outras pessoas. E o tímido, ele sempre se sente meio bobo. É como se ele tem medo de fazer, de se sentir bobo falando aquilo que ele está sentindo, de gerar algum tipo de desconforto, de julgamento do outro em relação a ele mesmo. Então, os tímidos, eles têm uma autocrítica elevada e eles são sempre aqueles que estão se cobrando, se culpando e são bastante perfeccionistas como característica de personalidade. Se você está se identificando com o processo da timidez, se você se vê tímido muito mais do que numa situação que você se vê constantemente tímido, então dentro dessa timidez crônica, você deve estar se perguntando agora, mas Emanuele, da onde vem esse sentimento de timidez? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas não se percebem tímidas desde a infância. Às vezes vão desenvolver a timidez na adolescência ou até mesmo na idade adulta. O que é importante entender? Você só vai desencadear timidez, seja na tua adolescência ou na tua idade adulta, quando você tem situações mal resolvidas na tua infância. Leia-se infância dos 0 até os 7 anos, na formação da personalidade. Então eu vou citar para vocês aqui algumas possibilidades, né? O que são fatores que desencadeiam timidez na idade adulta. Primeiro fator, vida intrauterina. O que acontece? Quando a gestação ela não foi planejada pelos pais, ou quando a gestação foi muito conturbada, tiveram muitas situações de brigas, de desentendimentos por causa da gestação, ou mesmo se a mãe precisou esconder a gestação. Então, gestação não planejada, conturbada ou que foi escondida, a criança já nasce com uma sensação de que não é bem-vinda, de que está atrapalhando a mamãe ou o papai. Então, se a tua gestação ela foi uma gestação que se enquadra em uma dessas características, observa se você conseguiu lidar com isso já ou não. Porque a gestação é sim um dos primeiros gatilhos emocionais para o processo da timidez. Porque a criança já cria um sistema neural interno de que ela não se sente bem-vinda, é como se fosse um intruso no útero materno. Então, vou te pedir para que você reflita. Você, quando chega em um ambiente novo, você se sente como se fosse um intruso? É como se você sempre estivesse incomodando, atrapalhando? Sabe aquelas pessoas que vivem pedindo desculpa, elas quase pedem desculpa porque elas existem? Então, essas pessoas têm problemas na vida intrauterina e elas precisam olhar saudavelmente para isso. E isso, muito provavelmente, foi registro que está guardadinho
lá no teu inconsciente, na tua vida intrauterina. Segundo fator, sofreu bullying na escola ou na infância. Claro, talvez na tua infância não era chamado de bullying, agora que se chama bullying. Mas o que é o bullying? São brincadeiras maldosas feitas com alguma característica, ou seja, alguma característica física da pessoa, alguma característica emocional, intelectual, mas enfim, são brincadeiras de mau gosto que são feitas por outras pessoas. E aí o que acontece? Dentro do cérebro da criança vai se criando uma sensação de quê? De que a criança é um fracasso, de que do jeito que eu sou, a forma como eu existo no mundo não é saudável. E aí o que acontece? A criança, ela vai aprendendo ela não aprende, na verdade, ela não desenvolve a habilidade, na verdade, de lidar com as críticas. Porque a criança, no bullying, ela toma aquelas falas, aquelas brincadeiras dos coleguinhas como verdade. E ela não consegue dizer que aquilo não é verdade, ou então fazer passar de um ouvido para o outro, né? Ou seja, não tomar aquilo como pessoal. Porque a criancinha querida, ela tá num processo grande de querer ser amada, ser aceita e ser validada. E o que acontece? Quando você não consegue separar o que o outro está falando de uma característica tua, você toma aquilo como algo verdadeiro. E aí se preocupa muito do que vão pensar, do que vão sentir em relação a ela, a criança, né? Então, quando o pai ou um dos pais é muito agressivo, normalmente as crianças também acabam desenvolvendo um processo de timidez, porque a agressividade dos pais gera um sentimento de proteção. Eu quero me recolher, então eu não vou gerar problema. Então, quanto menos falar, quanto menos comportar, quanto menos se posicionar, mais seguro, digamos assim, é o processo de resguardo, de proteção, exatamente. Situações em que as crianças não receberam elogios. Então, o pai e a mãe, muito críticos, às vezes não só o pai e mãe, mas a família toda, né, muito crítica, sempre cobrando, sempre exigindo. Quando a criancinha faz algo que é bom, que é positivo, os pais às vezes não têm habilidade de elogiar e dizem: não fez mais do que a tua obrigação. Então, quando a criança foi muito criticada na infância, é um gatilho para o processo de timidez, porque ela, de novo, né, se guarda dentro dela para ficar fazendo o seu processo de proteção, para não gerar nenhum desconforto aí com o pai e com a mãe. Crianças que não aprenderam a lidar com as emoções, então, assim, são crianças que elas não conseguem lidar com frustração, elas não conseguem lidar com a crítica do outro, elas se sentem inseguras, elas se sentem, de certa maneira, não amadas, não elogiadas, não acolhidas. Então, antes de se expor, e talvez, enquanto adulto, né? Antes de se expor e ter algum tipo de crítica ou até mesmo algum tipo de julgamento do outro, eles necessariamente preferem se guardar dentro de si do que se expor. E isso é claro, se um dos pais ou os pais, os dois, né, são tímidos, a mãe é tímida ou o pai é tímido, a criança já não é estimulada a se expor, a se colocar, a falar do que sente e do que pensa. Bem como
famílias, normalmente famílias tímidas, de pai e mãe tímidos, são famílias que têm dificuldade de demonstrar afeto. Às vezes é o afeto pelo abraço, às vezes é o afeto do dizer eu te amo, às vezes é o afeto de simplesmente ter contato, né? Tocar nas pessoas. Então, normalmente os tímidos, eles têm essa dificuldade de tocar, de expressar, de demonstrar afeto. Ai, mas eu tenho vergonha de dizer eu te amo. Eu tenho vergonha de dizer que essa pessoa é importante para mim. Eu tenho vergonha ou eu sou tímida para falar do que eu sinto, né? Por quê? Porque não foram estimulados no decorrer da sua história. Então, lembrem, né? Indiferentemente, quando eu falo da infância, não estou falando aqui para que vocês culpem, responsabilizem seus pais ou responsabilizem os seus familiares, mas sim que vocês tomem consciência e entendam que existe a possibilidade de fazer diferente. Qual que é o jeito errado de buscar a causa raiz da timidez? Então, acontece muito, né? Emanuele, eu tenho dificuldade de falar em público. Emanuele, eu tenho dificuldade de demonstrar meus sentimentos. Emanuele, eu sou muito fria no meu relacionamento afetivo, seja com os meus amigos ou seja com o meu parceiro ou a minha parceira. Então, qual que é o jeito errado, gente? O jeito errado é, por exemplo, né? Eu tenho dificuldade de falar em público. Curso de oratória vai ajudar? Vai ajudar. Só que no curso de oratória, normalmente você vai treinar o teu racional a lidar com as reações emocionais, mas você não vai resolver a raiz. Então, para quem tem dificuldade de falar de sentimentos, para quem tem dificuldade de expressar sentimentos, eu preciso, né? Muitas pessoas falam, eu preciso treinar as minhas habilidades sociais. Vai resolver fazer técnicas racionais para treinar a habilidade social? Vai, parcialmente. Por quê? Porque a raiz do problema vai estar lá na tua infância. Então, você precisa ir olhar lá para a tua criança, ir olhar para aqueles sentimentos de insegurança, de medo, de crítica, de tudo aquilo que aquela criancinha, que aquele menininho ou que aquela menininha que você foi, não conseguiu se sentir nutrido, não conseguiu se sentir validado. Por quê? Na criança, dos 0 aos 7 anos, gente, nós não temos senso crítico para entender, isso que a pessoa está falando é a opinião dela. Isso que ela está, essa brincadeira que esses coleguinhas estão fazendo, não tem nada a ver comigo, tem a ver com eles. Eles é que são, gordinhos, magrinhos, orelhudos, narigudos, seja lá o que for que você passou, burros, né, CDF, sei lá, enfim, né? A criança, ela recebe tudo como se fosse uma esponjinha. Essa dificuldade de falar em público, essa dificuldade de demonstrar afeto, essa dificuldade no relacionamento afetivo, ela precisa ser tratada lá na tua infância, porque foi a tua criança que sentiu falta disso. Outra situação que pode ter gerado, que gera também processo de timidez, que eu esqueci de comentar antes, é se você passou por algum processo de humilhação, se sentiu humilhado, desvalorizado, desrespeitado na frente de algumas pessoas, nem que tenha sido de maneira injusta. Honestamente, se você passou por um processo de humilhação, você tem desafio no processo de se expor. Em algum nível, você acaba tendo dificuldade e desafio no processo de se expor.